O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello. Se você está aqui pela primeira vez no meu canal, quero te pedir que se inscreva, que curta e que acione aí o sininho para ser informado quando eu postar novos vídeos. Eu estarei postando todos os comentários da lição desse trimestre, sempre dividido em 2 vídeos, parte 1 e 2. Amém? Esse texto que li é uma passagem de Provérbios escrita por Salomão, que é o primeiro rei que nós vamos estudar nas novas lições do terceiro trimestre de 2021. O tema é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O autor desta lição é o pastor Clayton Ivan Pomerening, doutor e mestre em teologia, membro do Conselho Geral da RAE, Rede Assembleiana de Ensino, autor de obras editadas pela CPAD, diretor da Faculdade Refindim e do Colégio Ceeduc, Joinville, Santa Catarina, editor executivo da revista Repaz, SEC-CGADB, pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Este é o pastor que escreveu o comentário da nossa lição do terceiro trimestre. E aqui está o livro de apoio, com comentários ricos e extras. Se você é professor, adquira, que vai ser muito bom para te ajudar no trimestre. Serão 13 lições que estaremos estudando alguns reis de Israel. Não são todos, porque nesse período aí de quase 500 anos, o Reino do Norte e o Reino do Sul tiveram vários reis. O Reino do Norte, 19, Reino do Sul, 20. Inclusive uma mulher, Atalia, filha de Jezabel. Nós vamos estudar esta lição, ver a vida de alguns desses reis que foram importantes, não é? E eles vão trazer para nós a mensagem maravilhosa que o plano de Deus, ele não muda porque algumas pessoas que estão ali no meio do povo para liderá-lo são infiéis. O plano de Deus, ele permanece. E no meio da infidelidade, aqui no caso da nação, Deus, ele traz correções e ensinamentos para que esse povo siga aquilo que o Senhor quer. Nós veremos que esses reis, esse povo que estava sobre esses reis, eles serão enviados para o cativeiro, não é? A última lição vai tratar disso, quando o último povo é levado e o seu rei. Todos eles pagarão um alto preço. Alguns pagaram com a própria vida, pagarão um alto preço pela desobediência. Mas tiveram reis aqui obedientes, vários deles, né? Alguns deles, aliás, vários não foram tantos assim. Todos os reis do norte de Israel são acusados negativamente. Já no Reino do Sul, Judá, 2 são elogiados sem restrições: Ezequias e Josias, Asa, Josafá, Joás, Amazias, Azarias e Jotão. Foram parcialmente aprovados. Então nós vemos 2 reis que são elogiados sem restrições, que são Ezequias e Joás, e depois veremos outros que são parcialmente reservados, porque alguns deles se arrependiam, se consertavam e continuavam. Os demais receberam acusações de terem praticado o que era mal aos olhos do Senhor ou andado no caminho daquele rei anterior que fora mal.
sempre há citação assim: seguiu os passos de seu pai, andou de acordo com Davi. Sempre tem essa menção aí, a fidelidade desses homens de acordo com as práticas deles. E a nossa primeira lição, nós vamos estudar a ascensão de Salomão e a construção do templo. O texto áureo diz assim: e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. É bom já aqui no início lembrarmos que estamos tratando de livros, 2 livros. Então esse número 1 ou 2 que vem antes é primeiro, quando se trata de carta, primeira. Então vamos estudar os 2 livros de Reis, primeiro e segundo Reis. A verdade prática diz: o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Essa verdade prática aqui é para nós, não é? Então, assim como Salomão pediu sabedoria para liderar o povo, Deus deseja dar sabedoria para nós também quando pedimos. Tiago diz que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberalmente, sem lançar ao rosto. Então, Deus dá. Tenhamos fé e vamos pedir a Deus. A leitura diária, ela está aqui sempre na primeira página da sua lição. São 6 textos para você fazer o seu devocional diário aí e se preparar para a lição que será ministrada no domingo aí na sua igreja, que é o dia que funciona a sua escola bíblica dominical, onde você vai ouvir o seu professor, o que ele tem a ensinar desta lição. Amém? A leitura bíblica em classe está no primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 29 a 34, capítulo 6, versículo 1, depois versículo 11 ao 14. No primeiro texto aqui, nós vemos quando Deus já atendeu o pedido de Salomão. Deus deu sabedoria a Salomão. E com aquela sabedoria que ele recebeu do Senhor ali, ele se tornou grande. Ele se tornou poderoso, famoso. E o nome de Deus ficou conhecido em vários lugares. Porque esse rei aqui, ele fez uma grande diferença dentre todos os reis de Israel. Nós sabemos que ele não é o primeiro rei, ele é o terceiro. O primeiro foi Saul, que foi um rei, quando o povo quis um rei, e eles queriam um rei guerreiro, e Deus ali escolhe Saul, o primeiro rei, que foi rapidamente Deus não aceitou o que ele fazia, e ele cumpriu o seu reinado de 40 anos, mas o Senhor o rejeitou. É isso a palavra que Deus usa ao falar dele, que ele o rejeitou. E ali Deus escolhe Davi, que é o segundo reino. Com a morte de Davi, o reinado passa para Salomão. E aqui 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, vai falar quando Salomão, no 4º ano do seu reinado, começou a edificar a casa do Senhor. E aqui vem as promessas de Deus, não é? A gente vê aqui alguns se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, seu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Então aqui são as promessas de Deus. Veja os se. É muito importante nós lembrarmos aqui que em meio à infidelidade do povo, Deus manteve o seu plano, mas sempre com um olhar voltado para aqueles que eram obedientes.
A obediência à palavra, à lei, aos mandamentos do Senhor, ele é coisa séria, não é? E esses reis foram punidos porque eles desobedeceram. Depois de muitos e muitos profetas falarem, mesmo assim eles continuavam em desobediência. Por isso que Deus puniu. Demorou muito tempo para que eles fossem, né, fossem exilados, fossem para o exílio, porque Deus foi ali postergando, dando uma oportunidade para que eles se arrependessem. Amém? Deus ele sempre faz assim, igual no momento que estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo, nós estamos no tempo da graça. A palavra de Deus diz que o nosso Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Nós estamos no tempo de estar aproximando de Deus, porque o nosso Senhor virá buscar. E aqueles que não estiverem preparados sofrerão. Sempre há uma promessa, mas também concernente a essa promessa tem um juízo para aqueles que desobedecem. E a mesma coisa com os reis de Israel. Tem algumas informações importantes que eu quero falar antes de falarmos do texto da lição propriamente dito, que é sobre o nome do livro, Reis. Por que tem esse nome? Tá certo? Que é uma menção aos reis de Israel, mas de onde vem? Então é um termo hebraico, eu vou colocar na descrição do vídeo, se você quiser olhar, que significa sendo o rei ou e o rei. Ou seja, todas as vezes, em alguns livros do Antigo Testamento, o seu nome é formado é escolhido pelas primeiras palavras do livro. Então, se você olhar lá, 1 Reis, capítulo 1, desculpa. 1 Reis, capítulo 1, versículo 1, você vai ver que inicia falando de Davi, sendo Davi já idoso ou velho, ou entrado em dias. Então, então está falando do rei Davi. Ou às vezes, e o rei. Então, como inicia falando desse rei, o nome do livro foi chamado de Reis, porque está tratando da história desses reis. Essa mesma ideia de pegar as primeiras palavras do livro acontece com o livro de Gênesis, no princípio, porque é assim que começa. Gênesis, na nossa língua, tem esse significado, começo, princípio. E é assim também no hebraico. Deuteronômio, o livro das palavras. Por quê? Porque são as palavras que Moisés falou ao povo. E assim com alguns outros livros. Era apenas um rolo ou um livro, ou ainda é, na tradição judaica, né, no Talmud. Quando aconteceu a tradução, na Septuaginta, eles, por questões práticas, eles dividiram em primeiro e segundo reis, devido à quantidade de material escrito. Então, para facilitar, foi dividido em dois. Esses textos foram escritos aproximadamente 970 a 560 a.C., e os temas está relacionado à história desses reis. 1 Reis, a glória do reino de Salomão e o grande desafio da idolatria. Trata também da história do Reino Unido, desde Salomão até Roboão, e também trata do reino dividido até Josafá. 2 Reis é o grande julgamento do Senhor sobre Israel e Judá devido à idolatria. Aqui vai ser aquela preparação final ali antes deles irem para o exílio, para a Babilônia. O reino dividido desde Acasias até a ascensão de Jeú, o declínio e a queda de Israel e a monarquia judaica depois da queda de Samaria. O propósito deste livro não é apenas registrar a história desses reis, mas demonstrar que o sucesso de qualquer rei dependia da medida de sua fidelidade à lei de Deus. Há sempre uma espécie de comparação também entre os reis fiéis e os infiéis. Nós vamos observar que em algumas passagens a frase andou nos caminhos de Davi seu pai, ou se andou no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, e assim vai fazendo comparações entre estes reis. A autoria
Na maioria das Bíblias impressas, você pode olhar aí na sua, você vai encontrar o aviso, autoria desconhecida ou anônima. No entanto, a tradição judaica piedosa, segundo refletida no Talmud, diz que o profeta Jeremias foi o autor deste livro. E é esta a ideia que o autor tem. Ele seguiu aqui o que diz a tradição judaica. Olha o que ele diz. A obra provavelmente foi escrita logo depois do ano 561 a.C., tendo a sua autoria atribuída a Jeremias, no Egito, seguindo a tradição judaica. Então, o autor aqui ele vai dizer que foi Jeremias. Em alguns textos de primeiro e segundo reis, observa-se frases ou textos ou versículos que estão também no livro do profeta Jeremias, trazendo aqui quase uma certeza que foi escrito por ele. Que mais que eu tenho para falar sobre os livros de reis? Eu penso que é isso, e depois se eu lembrar mais alguma coisa, eu vou falando. É muito importante que você leia o livro de primeiro e segundo reis, para que você entenda melhor toda a história desses homens, muitos deles falhos, muito falhos, e a misericórdia de Deus presente na vida de cada um deles, dando sempre uma oportunidade, assim como aconteceu com Davi, com Salomão, sempre um profeta indo lá corrigir, e você vai observar que não vai ter nenhum outro rei como Davi. Salomão, ele se perde porque ele não tinha esta característica do pai de se arrepender. Mais à frente nós veremos que ele vai cair em alguns pecados, algumas falhas, que não eram uma característica do seu pai. O seu pai sempre se arrependia. O Salmo 51 de Davi mostra, não é? O arrependimento dele diante de tudo aquilo que ele fez contra o Senhor e reconhecendo que ele estava errado. A introdução da nossa lição diz assim: por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Então nós vemos aqui o amor ao rei Davi. Deus tinha amor pelo rei Davi. Nós vemos lá em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 11 até o 15, que Davi ele queria construir o templo. Ele queria ser aquele que edificasse a casa de Deus. A arca já estava em uma tenda há muito tempo e ele queria que tivesse um templo. E quando ele faz planos para edificar, Deus manda Natã, que é esta passagem que eu me referi, falando que não é um trabalho para ele, que é um trabalho para quem viria após ele, que é o seu filho Salomão. Diz assim: há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, Deus dizendo, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Então Deus está falando aqui de uma promessa a Davi, de que o reino dele seria eterno. O nosso Senhor Jesus é o nosso rei, é da tribo de Judá. Se você for olhar lá em Mateus, quando fala da genealogia, você vai ver o nome de Davi, você vai ver o nome de Ruth, você vai ver o nome de Salomão, ainda faz uma menção à mulher de Urias, filho da mulher de Urias, e são todos da linhagem de Davi, da linhagem de Judá. E aí lá no versículo 12, este me edificará a casa e eu confirmarei seu trono para sempre. E ali em 1 Crônicas 28, 9, Davi fala a Salomão, aconselha seu filho a obedecer a Deus, a seguir a Deus e a obrigação que ele tem de construir o templo. E ali ele dá a planta, o projeto do templo para Davi fazer esta construção. Então, Deus permite que Salomão se estabeleça. E nós vemos também este Salomão aqui, o porquê dele ser escolhido. O nome dele
Salomão tem o significado de homem de paz, ou homem pacífico. E quando Deus vai corrigir aqui Davi, que ele não poderia fazer o templo, Deus faz uma menção a ele ser um homem de guerras, de ter muito sangue em suas mãos. Então, Deus queria para o templo dele, para construir o templo dele, um homem de paz. E é isto que Salomão é. Salomão é filho de Davi com Batseba, é o 10º filho de Davi. Nós sabemos que o primeiro filho dele com Batseba morreu cedo, assim que nasceu, por punição pelo pecado praticado por eles. Diz lá no versículo 15 de 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e deitou com ela e teve um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Eu acho linda essa passagem. Deus amou Salomão, assim como amou Davi, e escolheu este filho de Davi. Davi tinha muitos filhos, mas Deus escolheu este para ser o rei de Israel e aquele que construiria o templo de adoração ao seu nome. E é desta maneira que acontece, não é? Salomão é um grande rei, teve um reinado tão poderoso que Israel chegou ao cume, o apogeu da história, o esplendor, o ponto mais alto, pelos feitos desse rei tão sábio. Nós sabemos que ele teve sabedoria, porque pediu a Deus, mas mais à frente ele se deixa levar por interesses políticos e desejos pecaminosos, vindo a desviar-se na sua velhice. O tópico 1 vai falar de uma virtude de Salomão. O rei Salomão, ele também amava o Senhor, conforme 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. E ali Deus, não é o 5 não, acho que é o 4, o 3, é aqui pertinho. E Deus permite que ele faça um pedido, o que ele quisesse. E aí Salomão pede sabedoria. Ele reconhecia que estava cuidando de algo muito importante. Estava cuidando do povo de Deus e ele pede sabedoria para reinar, para julgar as causas daquele povo. Tem até aquela famosa das 2 mulheres que chegam ao rei Salomão com um filho vivo, o outro estava morto. As 2 tiveram bebês e um morreu, e as 2 queriam o mesmo filho, só uma era mãe. E Deus dá sabedoria ali para ele para julgar esta causa, e tinham várias outras. E ele também queria sabedoria para discernir entre o bem e o mal. E aqui o autor diz, o autor da nossa lição, que já é possível ver que esse rei já tinha um grau de sabedoria. Ele era sábio, porque ele poderia ter feito outros pedidos. Se ele fosse ganancioso, diz o autor, ele pediria dinheiro. Se fosse orgulhoso, ele pediria glória. Se fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida. Se fosse vingativo, pediria a morte dos seus amigos. Mas aqui ele pede a sabedoria. Ele vê o que é prioridade para que ele faça aquilo que o Senhor pediu ou precisava que ele fizesse. Ele sabia que ele estava cuidando de um povo que não era dele, o povo era de Deus. E ele precisava fazer de maneira correta, não é? Para agradar ou para fazer, como que eu vou dizer? Para que Deus aceitasse o trabalho dele, para que Deus abençoasse, para que fosse próspero, porque é o que todo governante, eu penso que ele quer, não é? Quando não é corrupto, ele quer que tudo dê certo. E ali ele pede sabedoria a Deus. E todos os governantes deveriam pedir sabedoria a Deus para lidar com o povo, com as necessidades do povo, para que o povo não viesse sofrer tanto, não é? Aí depois no tópico 2 vai falar o sábio pede sabedoria. O pastor aqui vai elencar uma das qualidades de Salomão, que é a humildade. Ele diz ainda, sou ainda menino pequeno, não sei como sair nem entrar.
Então ele mostra aqui a sua humildade diante de Deus e ele pede a sabedoria. Provavelmente ele não queria, como diz o autor, que a imponência do seu reinado o levasse à prepotência, que é a arrogância ou o abuso de autoridade. Ele queria servir o povo com honestidade, de maneira que eles não viessem a sofrer. E o nosso terceiro tópico vai falar da sabedoria na prática de vida. Tiago aqui vai trazer para nós que existe uma falsa sabedoria, aqui talvez relacionada à esperteza ou sempre estar por cima, sempre realizando tudo de maneira que lhe agrade, e ele coloca isto como uma inveja, né? Sentimento de inveja, facção. Ele diz que essa sabedoria não vem de Deus, que é aquela pessoa que sempre se dá bem em tudo. Esta é uma falsa sabedoria, não é? Porque a sabedoria ela vai fazer com que você apareça menos, não é? Que você apareça menos, que você haja de maneira, que as coisas que aconteçam seja para pacificar, não para facção, que seja para dividir, seja imparcial, não é? Seja para o bem comum. O sábio, ele sabe discernir aquilo que é certo, o que é errado, aquilo que é vontade de Deus, aquilo que não é. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O sábio, ele tem uma consciência da palavra e da vontade de Deus e vai fazer aquilo que agrada o seu Senhor. E ele traz aqui esta comparação. E no último parágrafo ele diz: as características desta virtude que vem do alto são pureza, pacificação, prudência, benevolência, misericórdia, bons frutos, imparcialidade e sinceridade. Olha quanta virtude que advém da sabedoria vinda por Deus. É por isso que em Tiago 1,5 ele fala: se alguém não tem a sabedoria, peça a Deus que ele dá. Peça com fé, não duvidando. É essa orientação que ele traz para nós. E esses exemplos de sabedoria aqui, eles estão bem presentes no início do reinado de Salomão, até que ele venha desviar. Ele foi um homem sábio, foi reconhecido também entre todos os povos como um homem sábio. Olha o que diz lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29. Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos o do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E aqui também vai falar no livro de apoio da rainha de Sabá, que ela foi visitar Salomão e ela ficou estupefata, diz a palavra, ao contemplar a glória, palavra de Deus, não é? A glória, a sabedoria e a organização da liderança do reinado de Salomão. A sua sabedoria adquiriu uma fama tão grande em toda a terra que nunca houve um homem tão sábio quanto Salomão, exceto o nosso Senhor Jesus. Mateus 12, 42. Todas as vezes que nós vemos estes homens e fazemos comparações com o nosso Senhor, ele é superior. Davi também tem algumas qualidades vistas no Messias e também as de Salomão, a sabedoria e também a paz. Jesus é chamado o príncipe da paz. Amém? Eu vou parar por aqui e depois eu postarei o tópico 2 e 3. Vou dividir esse vídeo em duas partes. Deus abençoe a todos.